Você ainda não tá inscrito nesse canal? Aproveita para se inscrever agora. Pouca água pode gerar estresse? Sem dúvida. Ah, é? Pode ser. Tipo, tem um jeito certo de beber água? Eu tento dar uma resposta simples, mas não consigo. Não, mas agora vamos Lá, longe. Né? Vamos lá. Tentar simplificar as coisas, né? Estresse, né? Talvez seja a palavra mais usada para o trabalho, né? Trabalho... Trânsito. Trânsito, né? Então, assim, né, brinquei aqui que peguei trânsito, né? São Paulo. Pra que vocês entendam, né? São Paulo é assim, né? Enfim, o estresse tá com a gente aí o tempo todo. Estresse é qualquer coisa que desequilibre o equilíbrio do nosso organismo, a homeostasia. Aí você fala, pô, mas então o quê? Muita coisa. Só que existem estresses agudos e estresses crônicos. Estresses agudos não são de todo mal. Nós temos adaptações para esses estresses agudos. Pense no exercício. O exercício ele é um estresse agudo. Um estresse que ele tem um início, um meio e um fim. E acabou. 40 minutos, 1 hora e meia, encerrou. Você vai ficar em casa ali, né? Fez o supino na academia, você não vai fazer o supino em casa, né? Você já fez. Acabou. Ok. Aquele estresse metabólico que é gerado, como eu falei, gera várias sinalizações interessantes na nossa corrente sanguínea, no músculo, pro nosso cérebro. Faz com que a gente libere neurotransmissores na hora da ação ali, nosso coração fica mais acelerado. Enfim, tudo o que o estresse faz. Mas que o estresse, ele é um desequilíbrio momentâneo para o nosso organismo. O que é um desequilíbrio momentâneo? Choveu. Se a gente estivesse na natureza humana, né, na natureza que eu falo que as pessoas entendam, muito tempo atrás, né, milhares de anos atrás, onde não existia nada disso aqui, não só árvores, né, terra, planta, sei lá, o que existia no passado e animais predadores, aquela época, se chove, se você ouve um raio, um trovão, né, se você vê o raio caindo, se você percebe que vai chover, aquilo já começa uma sinalização de estresse, por causa do ambiente mandando uma informação. E a gente tem que o quê? Se abrigar. Por quê? Porque a gente vai ficar molhado, vai passar frio e pode, às vezes, ser nossa deixa daquela época, né, da nossa vida. A gente poderia ficar doente com aquilo. Hoje, a gente está sob um teto e não temos mais que nos preocupar enquanto está chovendo lá fora. Então, nossos estresses hoje são diferentes do que a gente viveu já no passado. No passado era o quê? Uma chuva, ficar sem comida, ficar sem um alimento por muito tempo, né? Dormir e ter animais predadores à nossa volta, às vezes. Muitos fatores aí que interviam, tá? Só que hoje, qual é o estresse que a gente passa? Justamente o de trabalho. Onde ele, muitas vezes, nós não sabemos quando que ele vai ter fim. O crônico. E quando ele se torna crônico, é como uma torneira que abre e nós não sabemos quando ela vai fechar. Se ela vai fechar, ela não é tão destrutiva quanto é um estresse agudo. E aí que entra justamente a água. A água no passado foi um estresse. Muitos nossos antepassados aí provavelmente morreram de sede. É bem provável, porque a água era muito escassa, uma água potável, uma água, né, que a gente pudesse beber e não, né, tivesse uma desidratação ali, né, ou uma água que não fosse salgada e tal. Era um estresse para o nosso organismo. Só que hoje não é um estresse que a gente precisa passar. A gente tem um copo aqui na nossa frente e as pessoas desnecessariamente passam por esse estresse. Só que aí, ou seja, tudo do nosso organismo, né, funciona, precisa de água. Então, a nível celular, tudo precisa de água. E o pessoal esquece que isso aqui precisa de água. E quem começa um desencadear de liberação de estresse, e aqui as pessoas consigam lembrar aí que é um hormônio chamado de cortisol. Todas as vezes que existe um fator de estresse, a liberação de cortisol começa. Só que ela tem que ser cessada, porque ela é só momentânea. Ela não deve ser contínua. Por isso que eu falei, o agudo tá tudo bem. O crônico é destruidor. Então, quando choveu e a gente correu no passado e se escondeu, tá ok. Nós, no passado, se estávamos com fome, a gente faria de tudo para conseguir ou arrumar comida. Estima-se, né, que a gente andava em torno de 14, 15 quilômetros por dia, ou caçando animais, ou fugindo também de predadores, que também não era muito bom. Hoje, nós não temos mais as mesmas preocupações. Então é como se a gente acordasse, né, no ambiente no qual
o cérebro precisa se localizar porque as mudanças ambientais que houveram, elas não têm tanto tempo quanto a existência da espécie humana, se você parar para analisar. São centenas de milhares de anos para a espécie humana, né? Assim, eu tô falando da espécie humana Homo sapiens, né? Aí, lá atrás éramos diferentes, né? Mas como Homo sapiens, hoje, tudo que a gente foi criando não tem tanto tempo assim de história. Então eu até falo do celular. O celular tem o quê? 10 anos. A água, a gente pôde ter como um recurso para a gente manter uma boa hidratação. E o cérebro funciona melhor quando está bem hidratado. E 2% do cérebro desidratado já faz um funcionamento pior. Então ele já está desequilibrado. E eu falo, é uma condição de estresse que a gente não precisa lidar. Respondi sua pergunta? Claro. No final, sim, pode gerar estresse. Falta de água, né? Sim. Porque o cérebro é dividido, né, para a gente conseguir estudar essa complexidade de várias áreas. E eu gosto de, para as pessoas entendam, na minha consultoria nutricional, eu faço para que muita gente entenda que eles passam por estresses fisiológicos, ou seja, do organismo, de forma desnecessária. Tipo, a água, má alimentação, sedentarismo, que não deixam de ser formas de estresse, porque ao mesmo tempo que eu falei, o exercício ele é um estresse benéfico. Só que às vezes ele está descompensado. Então a gente tem que equilibrar, sempre lembra, o equilíbrio. Uhum. Então, passar por um organismo sentindo mais estresse, porque ele vai potencializar os outros efeitos. E aí entenda que os estresses que ocorrem, eles não são divididos. Ah, eu tô com sede. Não, isso é porque eu tô com fome. Não, isso aqui é porque eu briguei no relacionamento hoje antes de sair de casa. Ah, isso aqui é porque eu não dormi bem. Não, imagina como se fossem pilhas de estresse sendo sentidos e liberações de cortisol sendo liberadas na corrente sanguínea. E é esse efeito crônico que é um dos mais destrutivos a nível de receptores, a nível cerebral de neurônios, porque tudo que temos comunicação de hormônios e neurotransmissores através de liberações e receptores. Então o mensageiro químico ou hormônio, ele tem que se ligar no receptor certo. E a gente tem muito receptor de cortisol no cérebro, porque é dele que começa a desencadear. Não ele por si só libera o cortisol. Ele dá uma sinalização que vai, né, o hipotálamo é a área do cérebro que dá sinalização para a secreção de um hormônio, e ele vai para a pituitária, ou adenopófise também a gente pode chamar, e vai depois, pela corrente sanguínea, vai chegar lá na glândula adrenal, e na adrenal vai liberar então o cortisol. Glândula adrenal acima dos nossos rins. Então vai ter essa liberação, e na corrente sanguínea, então, esse cortisol vai te mandar fazer alguma coisa. Fala, ó, ele é um hormônio glicocorticoide, ele quebra, né, seja glicogênio muscular, seja o próprio músculo, seja a gordura, para conseguir tentar arrumar glicose e colocar na sua corrente sanguínea e falar, ó, faz uma reação. Lembra? Choveu? Eu vou correr. Tem um animal predador? Eu vou fugir. Agora, tô na mesa do escritório e chegou um e-mail? Você vai correr? Você vai fugir? E às vezes essa pessoa já está desidratada, ou seja, ela potencializa esse efeito. E como essa liberação não é legal, o próprio cortisol manda um feedback negativo, né, um feedback ali para parar, cessar essa liberação que está acontecendo de cortisol. O problema é que o hipotálamo ele toma conta de muita coisa. Ele é um maestro de uma orquestragem fisiológica muito importante. É ele que sente a sede. Entende? Uhum. É ele que sente fome. É ele que percebe a temperatura do ambiente pela sua pele. E ele que manda falar assim, tá frio? Então vamos fazer uma vasoconstrição aqui dos vasos e fechar. E segura calor aqui dentro. Ah, tá calor. Então libera suor para fazer com que esfrie a sua pele. E aí o hipotálamo fala, opa, regulamos. Mas entenda que todos os eventos que eu falei são estresses. Só que também ele é a área do cérebro que recebe saciedade. E tem mais fatores aí que está envolvido, sinalização para tireoide, enfim, para muita coisa. Só que, lembra que eu falei que ele também recebe pelos receptores a informação de volta? E a gente pode ir desregulando o próprio hipotálamo, justamente entre fome e saciedade, onde as pessoas, às vezes, que são obesas, têm diabetes, não têm justamente a sinalização eficaz de fome e de saciedade. E eu falo, começa por um ponto mais básico, a hidratação. Exato. Ó, recado aqui, ó. Bebam água.
É muito bom. É sério mesmo que você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu?